Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo as principais notícias dos fundos imobiliários e uma notícia que animou o mercado de fundos imobiliários, animou o mercado aí com relação às ações, foi porque um fato aconteceu hoje, no dia de hoje, a pesquisa Datafolha, né, que é uma das pesquisas mais antigas, que alguns acabam dizendo que ela tem um viés de esquerda, ela trouxe aí a avaliação positiva do governo Lula, caiu entre as pessoas de todas as cores. E por que que muita gente está animado? Porque se até o Datafolha está dizendo que caiu, então é porque a queda já não se consegue mais esconder. É tanto que ele traz assim, ó, Lula mantém sua melhor avaliação entre os pretos, mas o índice caiu 15 pontos percentuais entre a última pesquisa, que foi em dezembro, e a atual, ou seja, passou de 44% para 29%, e entre os brancos o índice caiu 13 pontos percentuais, ou seja, foi de 36 para 23, e entre os pardos foi de 29 para 21, ou seja, o governo Lula chega à sua menor aprovação, né? Ou seja, aí com relação ao mandato, né, o terceiro mandato do governo Lula caiu. E evidentemente, como a aceitação do governo está caindo, imediatamente a renda variável ela reagiu, ou seja, imediatamente o IFIX já começou a subir, como vocês podem observar aqui. Hoje, na sexta-feira, na hora que saiu o resultado dessa pesquisa Datafolha, imediatamente o IFIX saiu da casa de 2.998 pontos para 3.000, ou seja, se o governo Lula seguir caindo do jeito que está acontecendo, significa que os fundos imobiliários eles vão começar a subir, porque caso tenha qualquer perspectiva no horizonte de troca de governo, a renda variável ela sobe, tanto que as ações já começaram a subir. Então, nesse cenário, então eu já trago para você um fundo para você se beneficiar nesse cenário, que é justamente o REC 11, que está na cotação de R$ 70,30 e ele está com dividend yield aí de 15,71. Ou seja, por que que você precisa ficar de olho nesse fundo? Porque a queda dele já bateu quase 15% e agora só está 4,92. Ou seja, significa que nós já estamos iniciando um provável movimento aí de subida, quem sabe, principalmente diante da queda do governo, ou seja, queda da aprovação até o momento, certo? 0,78 aí de preço sobre o valor patrimonial, liquidez de 1,95 milhões, né? Se nós descermos aqui embaixo, ele tem a menor taxa de administração do mercado, somente 0,2%, tem mais de 167.623 cotistas, segue pagando acima de R$ 1, tem um valor patrimonial R$ 90,30, tem um patrimônio de 2,39 bilhões, o que anima muito os investidores. Ele, evidentemente, já está começando a se distanciar do seu dividendo médio. Seu dividendo médio é 17,51, mas com a queda da aprovação do governo Lula, nós não esperamos mais que ele venha se aproximar dos 17%. Por quê? Com a queda do governo Lula, o que acontece? Os partidos começam a se alinhar no intuito de buscar uma outra candidatura que seja mais segura para a manutenção do poder. E além disso, o governo está se desgastando muito cedo, ou seja, quase 2 anos antes da eleição, o governo já se encontra com a aprovação
muito baixa, ou seja, esse ano de 2025 vai ser um ano muito difícil para o governo Lula, certo? Se nós olharmos aqui, no mês de dezembro, no mês de janeiro, ele pagou R$ 1,03 e agora no mês de fevereiro ele repetiu, inclusive pingou aqui na minha conta, R$ 1,02 por cota, né? Inclusive já usei aí para estar reinvestindo e aumentando aí o patrimônio, certo? Com essa questão de possível substituição do governo Lula, ou seja, com essa queda, se ela continuar, então provavelmente nós não teremos aí uma outra subida da Selic, ou seja, a Selic não irá para 15%. Por quê? Porque como já começa esses movimentos de desaprovação, como vocês devem observar, o dólar já desacelerou. E deixa eu mostrar aqui para vocês que o dólar já desacelerou, chegando hoje já a um patamar muito baixo, né? Se vocês devem lembrar aí, o dólar ele chegou a bater R$ 6,18, né? E hoje ele bateu R$ 5,70, ou seja, essas notícias estão derrubando o dólar, né? Ou seja, dólar R$ 6,00, que era uma realidade, agora está na casa de R$ 5,70, ou seja, caiu aí quase 50 centavos. E hoje o dólar, só para mostrar para vocês, ele caiu ainda mais. Se nós olharmos aqui no início ali do ano, ele estava na casa de, vamos pegar aqui, R$ 6,07. Hoje ele bateu R$ 5,70 e boa parte dessa queda foi devido à pesquisa do Datafolha anunciando aí aumento da desaprovação do governo, certo? Então, um excelente fundo para você colocar aí dentro da sua carteira, um fundo de papel pagando 15,71%, uma carteira diversificada em CRI, uma carteira diversificada em fundo imobiliário e ele ainda tem um imóvel de tijolo que é o Morumbi Plaza, certo? E fique de olho porque este fundo aqui, em breve, você não vai mais encontrar ele aqui nesse valor, ou seja, em breve ele vai estar positivando, porque ele está pagando 15,71 e provavelmente nós não vamos ter Selic na casa de 15% se o governo Lula seguir com esse nível de desaprovação, certo? Por quê? Porque quando existe uma expectativa no mercado de que o governo ele vai seguir uma rota de desaprovação, ou seja, de rejeição muito alta, significa que em breve nós vamos ter mudanças. E se nós vamos ter mudança, o mercado ele sempre vai se anteceder. Ou seja, como vocês devem ter observado, o IFIX já começou a subir e a bolsa já começou a subir, porque o mercado ele não vai se movimentar quando houver a troca do governo, não, ou quando a aprovação do governo bater o seu menor patamar, não, ele sempre se antecede, ou seja, o que vai acontecer na frente está sendo negociado hoje, certo? Então fica de olho aí, porque se você não entrar nos fundos imobiliários nesse momento, você vai perder o bonde, certo? Aí você diz, não, vou esperar a desaprovação do governo cair mais. Não, aproveite logo agora para fazer isso, porque você tem que entrar quando inicia o movimento de subida. Olha aqui de novo, um mês, 6 meses, olha aqui, e no último ano, olha o que está acontecendo, certo? Então você tem sempre que entrar no fundo imobiliário antes de todo mundo. Se você entra com todo mundo, você perde dinheiro, certo? Então fica atento, fica de olho que se nós tivermos aí sequências ainda de maior rejeição ao governo, nós vamos ter renda variável subindo, e se você esperar para investir somente quando a popularidade bater ali 10%, 5%, já vai ser tarde, porque o mercado ele sempre precifica e quem chega tarde não senta na janela. Para sentar na janela você tem que chegar cedo, ou seja, você tem que entrar agora que a desaprovação do governo está começando a aumentar, ou seja, passou a estar abaixo da casa de 50%.
a hora é agora. Se você ficar esperando, você vai perder o bonde, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Você que não é seguidor, deixa o seu like aqui no canal, segue o nosso canal todos os dias com notícia de fundos imobiliários. Valeu e até o próximo vídeo.